Graça e paz, amados irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para trazer para vocês a leitura orante dos Salmos. Hoje nós vamos ler e meditar no Salmo 100, tá? Antes da gente começar, quero lembrar você de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, mandar para alguém se você gostar, né? E que o Senhor possa falar fortemente ao seu coração, tá? E também, aproveitando, né, quero pedir para você separar aí um momento para você poder refletir no texto, para você poder se concentrar, para você poder exercer, né, a sua devocionalidade nesse momento e poder receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para falar conosco por meio da sua palavra. Tá ok? O Salmo 100 é um salmo curto, né? Ele tem 5 versos somente. Então, como assim, de costume, nós vamos fazer 2 leituras, tá? Vamos fazer uma leitura, fazer uma pequena pausa e depois nós vamos fazer uma outra leitura, tá bom? Vamos lá? Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. E dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Meus irmãos, como eu tinha falado, né, no último vídeo sobre a nossa leitura orante, né, o salmo, a gente estava lendo um conjunto de salmos, né, que fala sobre a realeza, a soberania de Deus. Que a gente começou falando deles no Salmo 93 e encerra esse conjunto agora no Salmo 100. O Salmo 100 ele é um salmo de louvor e gratidão que conclui essa série, tá? E a estrutura dos salmos, a estrutura que nós vamos falar aqui, é uma estrutura simples, né? Porque é um salmo pequeno, é somente de quatro pontos aqui. O primeiro é a primeira estrutura, né? Vai do o verso 1 e o verso 2, que fala sobre a convocação ao louvor com alegria. Depois, o segundo ponto, ele fala sobre o reconhecimento do senhorio de Deus. No verso 4, nós vemos a convocação
com ações de graças. E o quarto ponto, que é o verso 5, ele fala sobre um fundamento do louvor, que é algo muito importante que nós vamos falar. Amém? Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar, que a gente vai conversar aqui, meditando na palavra de Deus, é do verso 1 e do verso 2. Eu vou ler aqui novamente, para a gente lembrar. E ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Aqui nós temos um chamado universal à adoração. O verbo celebrai aqui, ele traz a ideia de um grito, uma vitória ou aclamação. Servir, do verso 2, aqui significa um culto, adoração. Alegria é uma atitude, a alegria é uma atitude adequada ao serviço de Deus. Então ele começa, servir com júbilo ao Senhor, com alegria, aclamando o nome dele toda a terra. O modo que nós temos que servir a Deus é com alegria, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Como é importante nós termos um coração jubiloso, um coração alegre na presença de Deus. Nós precisamos fazer essa autoanálise se nós realmente nos alegramos, estamos felizes em estar na presença de Deus, porque ele é digno de louvor e de adoração, ele é o Rei maravilhoso e eterno. E o nosso coração precisa sempre se aproximar dele com alegria e com gratidão. Se você reparar, esses salmos que nós vemos falando aqui, todos eles têm uma estrutura muito parecida, né? O último salmo que eu fiz, esse salmo, todos eles falam basicamente as mesmas coisas, só que de modos diferentes, sobre a importância de adorar a Deus. Ele é o único Deus verdadeiro, o único Deus vivo, o quão ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, o quanto ele é soberano, está sentado num alto e sublime trono de glória. A gente tem falado desses pontos repetidamente durante esses salmos. E isso é muito importante para nós, porque eu aprendi que nós aprendemos pela repetição. E são verdades, meus irmãos, que são fundamentais para a nossa vida cristã. Nós não podemos ignorar, mesmo falar, mas eu já estou cansado de saber isso, eu sei, mas mesmo assim nós precisamos sempre frisar. Por isso que nós precisamos da leitura constante da palavra de Deus. Se fosse assim, a gente leria uma única vez. Mas nós precisamos ler constantemente, até mesmo os mesmos textos, para que nós sejamos alimentados, para que nós sejamos lembrados dessas verdades e que a gente não confunda mais a voz de Deus com a nossa imaginação, com os nossos pensamentos. Então, por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus e o quanto isso é importante para a edificação e para o crescimento da nossa fé. É fundamental para a gente, como cristão, cada dia mais frisar essas verdades dentro do nosso coração. Então, aqui, esses dois versos chamam universalmente a adoração, chamam toda a terra. Eu vou ler aqui de novo. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Toda a terra precisa reconhecer que o Senhor é bondoso, que o Senhor é maravilhoso. Servir ao Senhor com alegria e apresentar diante deles cânticos. A gente já falou isso, o pastor também falou no salmo passado, falar sobre um novo cântico. Se fica um renovo na nossa fé, no nosso coração, na nossa alegria, em apresentar diante deles sacrifícios de lábios que o adoram e que confessam as suas maravilhas. Então, o que é isso? É ter dentro do nosso coração uma ideia, um princípio de que nós precisamos estar sempre renovando a nossa alegria em estar na presença de Deus. Não fazer isso de modo automático, não fazer isso porque precisa cumprir um roteiro ou bater a carteirinha na chapeira da igreja. Não. Nós precisamos ter muita alegria em servir a Deus. E isso serve para nós como uma autoanálise. Nós precisamos olhar para a gente com olhos que veem a realidade, com olhos ver de modo claro como que está o nosso relacionamento com o culto público a Deus. Como que nós vemos essa importância de estarmos na igreja, de celebrar a Ele com alegria e trazendo dentro do nosso coração um cântico novo. Esses dias eu até conversava com um amigo, que provavelmente ele vai assistir o vídeo também, sobre a importância da adoração a Deus. A gente tem aquela ideia de não, são só músicas. A música é um instrumento de adoração. E o quão Deus vê a importância da adoração, tanto que o maior livro da Bíblia é o livro de Salmos. É um livro com mais capítulos, que tem muita informação, e eles são o quê? Adorações. São cânticos, são modos de expressar a Deus aquilo que é devido.
Então nós temos tudo isso dentro do livro de Salmos. Quão rico é o livro de Salmos, quão importante é para nós esse livro, quão maravilhoso é poder aprender com o próprio Deus a maneira como nós devemos adorá-lo, a maneira como nós devemos nos portar e nos apresentar diante dele. Então é importante, o livro de Salmos ele tem essa importância de nos trazer para esse lugar de adoração. Né? Não baseado no que nós temos vivido hoje na modernidade, né? Mas não baseado no que Deus estabeleceu como meio de adoração. Então nós temos que trazer dentro do nosso coração um cântico de louvor, de gratidão a Ele, de alegria. Tá? Então o Senhor reina sobre todas as nações e é digno de adoração universal. Então essa é a pergunta que eu faço mais uma vez, né? O meu coração, ele está jubiloso diante do Senhor? Eu tenho reconhecido esse reinado de Deus sobre todas as coisas? Eu tenho realmente reconhecido que Ele é o Senhor soberano da minha vida, que Ele reina realmente? E isso tem me alegrado? Isso tem realmente me alegrado? Se ele não tem, é talvez o momento da gente parar e se arrepender e pedir perdão a Deus pelo nosso pecado, porque nós estamos sendo contrários ao que a Bíblia nos ensina e nos direciona. No modo do meu relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de alegria, né? Precisa ser um relacionamento de júbilo. Afinal de contas, meus irmãos, nós recebemos muito mais de Deus do que nós merecíamos. Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos Cristo, nós não merecemos o amor de Deus, mas Ele escolheu nos amar. Então, só isso já é motivo de alegria, né? Mas o Senhor nos dá muitas graças na nossa vida. Nos dá família, nos dá um bom trabalho, nos dá saúde, nos dá sua presença, porque às vezes nós não vamos ter saúde, às vezes nós vamos passar por problemas, mas ainda assim Ele está conosco direcionando a nossa vida. Por isso a nossa esperança precisa estar no lugar certo, né? Olhar para a graça que Ele derrama sobre nós, nos apresentando a melhor coisa que Ele poderia apresentar, que é Jesus Cristo, né? Não são as nossas condições, não são as coisas que temos ou que passamos que definem se somos bem-aventurados diante de Deus ou não, mas é se temos Cristo em nossa vida. É isso que define, tá? Cristo é a régua que define a nossa vida. Se estamos em Cristo, nós temos todas as coisas, porque Cristo é suficiente, muito mais que suficiente. O segundo ponto que ele trata, né, fala sobre o reconhecimento de Deus, do senhorio de Deus, que está no verso 3. Somente o conhecimento de Deus leva ao culto verdadeiro. Ele é criador e redentor. E aqui a gente vê a metáfora, né, que ele fala, né, a figura que ele usa do pastor remete ao cuidado e à aliança. Vamos ler novamente para a gente relembrar. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Nós somos dele. Ele é nosso proprietário. Ele é nosso criador. Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aqui ele usa, né, a figura do pastor para dar essa ideia de cuidado, para fazer com que a gente lembre de que nós temos uma aliança com Ele, uma aliança feita hoje em Cristo Jesus, uma aliança perfeita, uma aliança maravilhosa, uma aliança que nos aproxima dEle como Salvador, como Deus, e que nos dá essa garantia de relacionamento. Nós entendemos que o relacionamento com Deus é totalmente desproporcional a quem nós somos, porque nós somos pecadores, nós não nos relacionamos com Deus de igual para igual, porque Deus é superior a nós, mas a aliança é uma garantia que Ele dá. Ele olha para a gente e fala, vocês são pecadores, mas eu faço uma aliança com vocês mesmo assim, para que vocês possam se aproximar de mim, por meio de Cristo Jesus, e desfrutar da salvação. Ele ofereceu para nós isso. Então, como ovelhas dele, nós precisamos ouvir a voz do pastor, e a voz dele está claramente manifesta, claramente explícita nas Escrituras, né? Então nós temos que saber que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ele nos fez. Nós somos dele. Nós somos dele, irmão. Nós não somos donos da nossa vida. Nós não somos dono. Nós vemos hoje movimentos falando meu corpo, minhas regras, eu sou senhor de mim mesmo. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. Nós não somos senhores de nada. Nós temos, pelo contrário, que submeter a nossa vida ao governo de Deus e fazer dessa causa do Evangelho a maior causa de nossas vidas. Não ficar correndo atrás do vento, atrás de ideologias, de filosofias, de politicagens, porque isso é perda de tempo.
Não quer dizer que eu não possa enxergar a importância nessas coisas, mas emprestar o meu tempo demasiadamente nisso é burrice, é loucura. Deus nos chamou para viver para a glória dele. E se nós somos ovelhas do seu rebanho, nós precisamos ouvir a sua voz. E a voz de Deus nos chama ao arrependimento, nos chama à comunhão, nos chama a reconhecer que ele é soberano e se submeter ao seu senhorio de modo legítimo, de modo humilde, de modo simples. Porque a aliança é desproporcional a quem nós somos. Eu não sei você, mas isso me emociona, isso toca meu coração, porque eu sei que eu não sou digno dessa aliança. Eu não sou digno de nada, mas ele escolheu nos amar, ele escolheu nos resgatar, escolheu nos salvar. E baseado em quem ele é, eu posso me achegar a Deus. Baseado em quem ele é. Não tem nada a ver comigo nem com você. Nós não temos nada que atrairia a presença de Deus até nós. Por isso ele nos deu Cristo, por isso ele fez conosco uma aliança. Para falar, olha, vocês são pecadores, mas eu faço uma aliança com vocês para redimi-los, para dar uma garantia. Porque se a gente olhar para a gente vai se sentir tão inferior, que não vai se aproximar de Deus. Mas a aliança não nos dá nem um tipo de superioridade. Ela não nos dá nenhum tipo de superpoder. A aliança nos traz alegria, nos traz gratidão a Deus, nos faz submeter a Ele como ovelhas. É isso que a aliança faz. Ela nos dá humildade, faz a gente entender que nós não somos merecedores, mas mesmo não sendo merecedores, nós nos apropriamos dessa verdade com fé. Porque aquele que fez, irmãos, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa garantia precisa nos dar confiança. Confiança. Confiança, Deus está no controle, Deus está direcionando a nossa vida de modo maravilhoso, para que os propósitos dele se cumpram em nós e para que nós possamos glorificá-lo do modo devido. Ele nos chamou para isso. Então somente o conhecimento de Deus leva ao culto verdadeiro. Somente conhecendo quem Deus é do modo certo me leva a cultuá-lo do jeito correto. Ele é criador e redentor. Ele nos criou e ele nos redimiu. Porque como pecadores que somos, nós não poderíamos nos aproximar dele, mas ele escolheu abrir esse caminho por meio de Cristo Jesus até nós. Então tudo isso é graça, tudo isso é misericórdia de Deus para conosco, nos poupando da ira eterna, nos dando Jesus Cristo, nos redimindo. Então é importante para a gente não perder isso do nosso coração, não tirar isso de frente da nossa vista, do nosso entendimento. Isso precisa estar conosco todos os dias. Deus nos criou e nos redimiu e nos pastoreia. Somos povo da aliança. Somos o povo da aliança. Isso não é mérito, é graça. 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 Aliança é um reflexo da graça de Deus. Porque nós não temos nada que faria, não, vou fazer uma aliança com o Raul, vou fazer uma aliança com você. Não tem nada em nós, irmãos. Mas ele escolheu. E na garantia de quem ele é, imutável que é em seus atributos, perfeito que é em seus atributos, nós descansamos e confiamos nele. Nele, somente nele. E aí eu te pergunto, você tem reconhecido que pertence a Deus e realmente confia em seu pastoreio soberano? Essa pergunta que fica para a nossa reflexão. Realmente nós temos reconhecido isso? Será que nós não estamos somente falando, mas não estamos vivendo isso? Irmãos, se nós estamos fazendo, nós estamos nos enganando. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que nos achegar com confiança perante o trono da graça. E qual é a garantia que eu tenho? Qual é a garantia? A garantia é de quem Deus é. Essa é a garantia. A garantia é o sacrifício perfeito de Cristo. Essa é a garantia. Não sou eu, não é o que eu faço, o que eu fiz. Claro, hoje, a graça capacitadora de Deus continua me exortando, continua me corrigindo, continua mostrando o caminho, me capacitando para ser santo. Mas tudo isso é ação de Deus em nós. Não provém de nós, é dom de Deus. Vem dele, ele nos capacita.
a salvação, Ele nos capacita todas as coisas a crer nele, como autor e consumador da fé. Ele nos dá isso. Então provém dele. Porque confiar no pastoreio de Deus é entender que Ele vai nos levar aos pastos verdejantes. Ele vai nos levar. E como é difícil para nós confiar na provisão de Deus. Como é difícil para nós. Nós temos essa dificuldade, como pecadores que somos, em crer que Deus é soberano. A gente fala, entendeu? A gente entende, mas a gente não crê realmente. A gente não consegue transformar isso numa verdade para nós. Nós temos uma grande dificuldade nisso, irmãos. Nós temos uma grande dificuldade, porque reconhecer que Ele é soberano envolve reconhecer que nós somos falhos. Reconhecer que Ele é soberano acompanha a ideia de reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos fracos, que nós somos pecadores. Então envolve o nosso ego, que quer se sobressair, que quer mostrar, que quer ser, que quer fazer. Então reconhecer que Deus é soberano envolve muito mais do que simplesmente uma doutrina, um conceito bíblico real. Porque para nós crermos nisso, nós precisamos da ajuda de Deus, porque envolve a morte do nosso ego. O homem é incapaz de ser humilde se Deus não capacitar para isso. Porque nós somos egoístas por natureza. Nós somos pecadores. E somos muito bons em ser pecadores. Nós somos extremamente habilidosos nisso. Então nós precisamos do auxílio de Deus. Precisamos dessa graça maravilhosa para nos convencer do nosso pecado, da arrogância, da soberba, de achar que a gente pode alguma coisa. Nós não podemos. Nós não podemos. Nós só podemos naquele que nos fortalece. Nele nós podemos. Fora dele não. Fora dele não. Amém? O terceiro ponto que fica no verso 4, né? Vamos ler o verso 4 primeiro. Diz assim, ó: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome. Aqui a gente vê, irmãos, exatamente a figura do templo. Exatamente a figura da igreja sendo repetida, porque o templo era o lugar onde os judeus adoravam a Deus. Então é a figura que nós temos para falar sobre a igreja. A adoração pública envolve gratidão, louvor e reverência. São três coisas que nós temos que ter dentro do culto. Gratidão a Ele, louvar a Ele, engrandecer, elogiá-lo. E como isso hoje, eu não sei se vocês sabem, mas esses dias eu estava com a minha filha na sala, a gente estava, na verdade ela estava jogando, ela pediu, pai, fica aqui do meu lado. E a gente viu um jogo no Roblox, eu sempre fico monitorando ela, onde o personagem lá, o vilão, quando pega você, blasfema de Deus. Blasfema, xinga a Deus. É óbvio que eu não vou falar aqui o que fala, mas eles dizem que é um meme, mas eles se aproveitam dessa... Talvez acham, né? Colocam uma inocência sobre isso em algo que não é inocente. Porque está xingando Deus, está blasfemando. Blasfêmia. E quando ela falou a primeira vez, eu não entendi. Aí eu fiquei meio assim, nossa, será que é isso mesmo? Aí falou de novo. Eu falei, opa. Aí falou mais uma vez. Eu falei, Ana, deixa o chefão pegar você. Aí falou a palavra. Eu falei, Ana, não quero mais que você jogue isso, porque está blasfemando de Deus. Enquanto a palavra de Deus nos chama a louvá-lo, a engrandecê-lo, a elogiá-lo. Hoje em dia o mundo está cada dia mais rápido, indo para o lado oposto, blasfemando, zombando, xingando Deus. Eu sei que pra gente que é cristão, né, isso pode parecer até mentira, meio absurdo, demais para acreditar. Não sei se para você isso é comum, você já viu muito isso. Para mim não. Para mim isso é um absurdo xingar Deus. Eu já vi pessoas que não creem em Deus. Agora, que xingam, que ofendem a Deus, é algo que para mim não é muito comum, né? Descrentes a gente conhece, todo mundo conhece. Pessoas que não creem, tal, que não acham que é verdade. Tem várias coisas, mas blasfemar contra Deus é algo, para mim, grave. É algo, né, extremamente horrível para nós. E nós, irmãos, precisamos louvar a Ele.
E fugir e repudiar toda forma de blasfêmia que possa existir, que possa estar ao seu redor. Tudo feito fora da fé é pecado. A nossa vida precisa ser para louvor e para glória de Deus. Tudo precisa ser para louvor e glória de Deus. Não dá para servir a dois senhores, não dá para acender uma vela para Deus, né, como diz o ditado, né, uma vela para Deus e outra para o diabo, não tem como. A nossa vida tem que glorificar a Deus. E a blasfêmia é exatamente o oposto. Eu acredito que uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que crê em Deus, ela não... cara, isso é algo absurdo. Não tem como. E um outro elemento é a reverência. O quão perdido está esse princípio. Nós vemos hoje cultos em igrejas por aí, sem a menor reverência a Deus. Menor reverência. Não se existe, na verdade não existe reverência nenhuma mais. O culto virou lugar para fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Tudo aquilo que você acha que é legal, que é divertido, você quer levar para o culto. Né? O culto deixou de ser centrado a Deus, está sendo centrado no homem, na experiência sensorial do homem. Né? A gente está se tornando viciado e dependente de uma experiência sensorial e está levando isso para a igreja cada vez mais. Cada vez mais. E o quanto isso é prejudicial? Porque isso é um afastamento da palavra. É um afastamento daquilo que é verdade. Isso é perigosíssimo. Porque daqui a pouco a gente está trocando os elementos do culto que são bíblicos, que são estabelecidos pelo próprio Deus, por coisas que nós achamos legais. Perdendo completamente o senso de reverência à própria palavra de Deus. Sabe? Então, assim, isso é muito preocupante. Isso é muito perigoso. E nós estamos vivendo tempos onde isso está crescendo cada dia mais. Cada dia mais existe uma subjetividade no culto. Não existe mais uma objetividade de se adorar a Deus, não. A gente... vamos seguir a maré, vamos seguir a onda, a emoção, vamos deixar as pessoas falarem o que elas quiserem. Não existe mais aquele senso de respeito ao que é importante no culto, porque a gente acha, não, mas não existe regra. Claro que existe a palavra de Deus, orientando e direcionando aquilo que é importante dentro do culto. Então isso são elementos importantíssimos para nós, que nós não podemos ignorar. Mas voltando aqui, o culto público é regulado por Deus, que é o princípio regulador. Nós adoramos a Deus da maneira que Ele ordena em sua palavra. É do jeito que Ele ordena. Não é do jeito que eu quero. Porque eu vi lá na igreja do fulano que assim funciona e é legal. Esse pragmatismo, funciona, eu vou trazer para dentro. Esses dias eu vi um pastor, eu não lembro se é o reverendo Weber Campos, eu não lembro quem disse. Ele disse assim, você gosta de jogar bola e nem por isso tem uma trave dentro da igreja para você bater um futebol no meio do culto. Então não é porque eu gosto de algo que eu vou levar para dentro da igreja. Não é porque eu gosto, que eu acho bacana, tá? Não é problema nenhum jogar futebol, não é isso. Mas assim, trazer isso para o culto no mínimo, não é bíblico. Não tem fundamentação bíblica nenhuma. Claro, até o pastor fala isso, não que eu não posso jogar uma bola, claro, isso pode ser jogar e precisa ser para a glória de Deus também, não tem problema nenhum. Agora, usar isso dentro do elemento do culto não faz sentido, não é bíblico. Porque o que nós fazemos no culto? Nós adoramos a Deus, nós oramos e ouvimos a palavra. São esses três elementos básicos que existem no culto. E isso é o básico, é o simples, é o que precisa, é o que está nas Escrituras. Cânticos espirituais, súplicas e a leitura da palavra. É simples assim, não precisa mais que isso. Porque se precisasse, Deus teria colocado nas Escrituras. Eu preciso que vocês pulem, eu preciso que vocês gritem, eu quero que vocês gritem, eu quero que vocês façam assim. Mas não está, não tem referência, não tem fundamentação. Então nós olhamos para as Escrituras. Então a gratidão ela é fruto da redenção, mas não é meio para obtê-la. Não é meio para obtê-la. Nós só somos gratos a Deus, nós só amamos a Deus porque Deus nos concede. Tudo é graça de Deus. Então a gratidão é um fruto daqueles que são salvos. Aqueles que receberam Cristo Jesus são gratos porque receberam mais do que merece. Receberam muito mais do que merece. Você está andando na rua, alguém chega e fala, toma aqui 2 milhões, toma uma casa, um carro, recebe tudo isso. Você não ia ficar feliz, você não ia ficar grato. Só que eu posso dizer que você recebeu muito mais do que isso. Se você está em Cristo, você é mais que vencedor, é mais que bem-aventurado. Muito mais.
A gente acha que porque a gente não tem condições financeiras e bens materiais, nós estamos aquém do mundo, mas, irmãos, é o contrário. Nós precisamos olhar para a riqueza e para a preciosidade do Evangelho e entender que nós somos mais que vencedores. A gente acha que nós não temos nada, mas se nós temos Cristo, nós temos tudo. Nós não precisamos de mais nada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não preciso de mais nada. Ele precisa ser o tesouro das nossas vidas, aquilo de mais importante que temos, que encontramos. Na verdade, que fomos encontrados, não é porque é Ele que nos encontra, não somos nós que o aceitamos, é Ele que nos chama. Ele que nos chama. E aí fica a pergunta, a minha adoração, ela é marcada por gratidão? Eu tenho valorizado o culto ao Senhor? Eu tenho valorizado o culto ao Senhor? Eu faço essa pergunta. Qual é a maneira que você se sente quando você tem que ir para a igreja? Você sente aquele peso, aquela coisa chata, eu vou ter que ir lá. Ou você se alegra e se regozija porque você vai poder louvar a Deus. Tem pessoas que não podem fazer isso. Tem pessoas que estão sofrendo perseguição em lugares do mundo, eles não podem se reunir para bendizer a Deus, mas você pode e sente isso como uma obrigação. Existe um problema no seu relacionamento com Deus, existe algo que precisa ser curado e tratado pelo próprio Deus. Porque a palavra de Deus nos chama ao serviço com alegria a Deus. Você não está fazendo um favor a Deus em adorá-lo, é um grande privilégio poder adorá-lo. Deus não está mendigando o seu culto. Deus não está mendigando a sua oração, a sua adoração, Ele não está mendigando nada disso. Nós é que precisamos ser convencidos de que precisamos adorá-lo, porque Ele é bondoso, porque Ele é fiel, porque Ele é santo. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Então não ache que você está fazendo um favor para Deus. Você não está fazendo um favor nada. Você não está fazendo um favor. E se você pensa assim, irmão, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender, porque não é isso que a Bíblia diz. Jesus busca adoradores. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas Ele não precisa da nossa adoração. Não é uma necessidade dEle. Nós é que necessitamos. Quando cremos nele, nós temos essa necessidade dentro de nós de adorá-lo. É uma necessidade nossa, não dele. Nossa, não dele. Não se esqueça disso. Amém? E o último versículo. Deixa eu abrir aqui para a gente ler. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, esse é o fundamento do louvor e da adoração. Por que nós louvamos e bendizemos a Deus? Por que nós adoramos a Ele? Porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, não é só até amanhã. Deus não vai te rejeitar amanhã. Amanhã Ele não vai mudar, Ele não vai estar com temperamento diferente. Ele não vai olhar para você e falar assim, hoje eu não quero mais te salvar, sai daqui. Não. Dura para sempre, de geração em geração é a sua fidelidade. Ele é fiel e imutáveis. São os seus atributos. Deus é maravilhosamente, grandiosamente bom. Sua fidelidade e misericórdia são eternas. E isso é motivo para adorá-lo, para louvá-lo e bendizê-lo, porque Ele é eternamente bom. É eternamente justo e fiel. Os atributos dele são perfeitos e imutáveis. Sua aliança é firme, porque ela é sustentada pela fidelidade de Deus. Não pela nossa inconstância em servi-lo. Porque às vezes temos alegria, às vezes nos sentimos obrigados. Às vezes nós queremos, às vezes nós não queremos. Mas Ele permanece fiel. A Bíblia diz isso, e formos infiéis, Ele permanece fiel. Porque não pode negar a si mesmo. Não pode negar aos seus atributos de quem Ele é. Nós somos um monte de inconstâncias. Nós nos contradizemos. Mas Ele não. Ele não se contradiz. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é bom. E se você nunca entendeu por que você precisa adorá-lo, esse é o motivo. Porque Ele é grandiosamente bom e maravilhoso.
E essa é a pergunta que eu te faço, irmão. Será que você tem descansado nessa bondade e fidelidade de Deus? Você crê realmente que Ele é fiel e que seus atributos são imutáveis? Ele não muda. Se Ele é fiel ontem, Ele vai ser fiel para sempre. Se Ele é justo, se Ele foi justo ontem, Ele vai ser justo para sempre. Porque seus atributos são perfeitos e imutáveis. Não são como os nós. E a gente sabe que a gente é uma constante de variáveis que não são nada constantes. Né? Parece até estranho que eu estou falando. Mas assim, nós somos completamente voláteis. Nós somos extremamente... Hoje nós estamos felizes. Não sei se você é assim, eu sou. Às vezes eu acordo, estou feliz, estou bem. No outro dia eu acordo. Às vezes eu quero me conversar com as pessoas, me relacionar. Aí tem dias que eu quero ficar isolado. A gente é assim, a gente é inconstante. A gente é inconstante. Às vezes a gente sente aquela vontade de orar, de buscar Deus. E daqui a pouco a gente só quer ficar sentado no sofá, vendo TikTok, Facebook, assistindo Netflix. É ou não é? Tem dias que a gente não tá legal. Não tá legal. E isso é o comum do ser humano. Esse é o nosso real ser. É isso que nós somos. Pecadores, inconstantes. Nós somos inconstantes. Somos infiéis. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. E esse é o motivo que nós temos que adorá-lo. Vou ler de novo 5. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia, irmãos, dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. A fidelidade de Deus se estende às gerações futuras, como se estendeu já às passadas e permanece para sempre, porque Ele é fiel. Ele não é como a gente. Então que nós possamos olhar para a fidelidade dEle, que nós possamos olhar para a bondade dEle, para o amor dEle, para a justiça dEle, para a aliança dEle, que Ele estabeleceu conosco, e descansarmos em quem Deus é. Amém? A pergunta que fica aqui para a gente: eu tenho descansado na bondade e fidelidade de Deus? Tenho proclamado essas verdades para as gerações futuras e atuais? Eu tenho proclamado isso. Como eu disse, eu vejo assim, as pessoas buscam muitos motivos e propósitos para viver, se dizendo cristãs, mas naquilo que elas fazem muitas vezes não glorificam a Deus. Não quer dizer que você não tenha que ter profissão, não quer dizer que você não tenha que buscar as coisas naturais e comuns, mas o centro, o foco, o propósito principal da nossa vida precisa viver para a glória de Deus, precisa ser isso. Todo o resto é secundário. O primordial é viver para a glória de Deus. Amém? Amém, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido, tenham recebido a palavra do Senhor. Eu quero convidar vocês para, juntamente comigo agora, orar, para a gente encerrar a nossa leitura orante. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Que todos te adorem e se prostrem, Pai, diante da sua majestade, Pai. Coloque em nosso coração um cântico novo, nos dá alegria, Pai, para estarmos na Tua presença, para Te buscarmos, Senhor Deus, não porque é uma obrigação, mas porque nós temos necessidade disso, porque nós desejamos Te buscar, Pai. Em nome de Jesus, continua trabalhando em nossas vidas, Senhor, que nós possamos ter alegria em estar no culto, que nós possamos, Pai, nos submeter, Pai, à voz do bom pastor que é Jesus Cristo. Continua, Senhor, a trabalhar em nós, continua a nos dar alegria, Pai, a alegria da salvação. Que nós possamos nos alegrar na Sua presença, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós possamos Te louvar e Te bendizer pelos Teus atributos santos e maravilhosos. Que nós não olhemos mais para nós mesmos, Senhor Deus, mas que possamos descansar nos Teus atributos, Pai. Nos dá o Teu descanso, nos dá a Tua alegria, Senhor Deus, e faz-nos olhar para Ti somente. Que nós possamos, Pai, descansados na Tua soberania, viver de modo digno da Tua palavra. Senhor Deus, nos dá discernimento, porque quanto mais nós sabemos de Ti, mais nós vamos Te cultuar do jeito correto. E nós precisamos da revelação da Tua palavra, Senhor Deus. Nós precisamos do entendimento correto das Escrituras, para não seguir segundo a nossa ideia, segundo a nossa imaginação, mas segundo aquilo que realmente o Senhor estabeleceu como elementos de culto. Que nós possamos, Senhor Deus, Te louvar, que nós possamos Te bendizer e que nós possamos viver, Pai, verdadeiramente para a Tua glória, Senhor Deus. É o que eu oro e Te agradeço no nome santo de Seu Filho amado Jesus.
Amém, queridos? Mais uma vez eu quero agradecer você, se você ficou até aqui, se você assistiu aqui junto comigo ou vai assistir esse vídeo depois, que o Senhor te abençoe, que essa palavra seja multiplicada no seu coração, no seu entendimento, e que você não receba nada de mim, mas tudo do Espírito Santo. Que o Senhor possa continuar trabalhando nas nossas vidas, nos fortalecendo. Quero convidar você também a compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, se inscrever no canal da nossa igreja e que o Senhor possa continuar trabalhando em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a presença de vocês mais uma vez e eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Amém? Deus abençoe, irmãos. Até mais, uma ótima noite, um bom descanso.